Hariom! Sejam bem-vindos ao estudo do Yoga Sutra de Patanjali. Estamos no verso 16 do segundo capítulo. A dor que ainda não surgiu pode ser evitada. Estamos conversando sobre karma nesse verso. Já vimos que o karma é representado como uma roda, onde a gente vai recriando as mesmas ações, por toda a bagagem que a gente carrega, a gente recria a mesma ação, e ao recriar a mesma ação, ganha mais força ainda para que a gente sempre haja da mesma forma e fortaleça ainda mais todo essa bagagem, né, que ficou no nosso subconsciente, né? Então a gente não tem a liberdade da escolha, a gente repete aquilo que a gente vai fazendo a vida inteira, né? Nos tornando, nos cristalizando num ser humaninho com as nossas coisinhas, né? Então, é assim como funciona, é triste, mas a gente está preso a essa roda, né, que vai girando e que não para com a morte, senão que continua no renascimento e por aí vai até que um certo dia a gente consegue parar. Então, a dor que ainda não foi criada pode ser evitada. Como? A gente parando de criar karma. Então, a gente sim que tem como sair dessa roda de renascimentos e é não criando mais karma futuro. O que a gente criou vai ter que queimar ele, né? Às vezes demora um pouco, mas depois de queimar o karma que já foi criado, se você não criar mais karma, você já não renasce. E como é que a gente não cria mais karma? Seguinte verso. A identificação do vedor com o visível é a causa da dor, é a causa da criação do karma. A partir desse verso, nós vamos ouvir Samkhya. Patanjali nos introduz fortemente na filosofia teórica do yoga, denominada Samkhya. Samkhya e Yoga são ciências irmãs. O Samkhya é o embasamento teórico do Yoga. Tanto que no Gita fala, aquele que vê diferença entre Samkhya e Yoga não entendeu nada. Samkhya e Yoga é a mesma coisa. Então, são ciências muito irmãs que nasceram há milênios, ninguém sabe quando exatamente. O Samkhya foi criado por Kapila, mas a saber se foram 5.000 anos, 10.000 anos. O que a gente sabe é que o Samkhya e o Yoga se ajudam, se fortalecem, e o Samkhya é aquele que explica, racionaliza o trabalho do Yoga. Então, a partir desse verso, vamos falar sobre Samkhya bastante, vamos tentar entender essa filosofia. E nesse verso, fala a causa da dor é a identificação entre o vedor e o visível. Qual é a causa da criação do karma? A gente já tinha conversado. Basicamente, a ignorância, que é se identificar com o visível, quando a gente não é mais do que a consciência universal, a plenitude total. Não existe dois, existe um. Então, esse primeiro klesha, a ignorância, né? A ignorância existencial é o que leva à criação do karma. E nesse verso, Patanjali fala nos termos do Samkhya, ele fala a identificação do vedor com o visível é a causa do karma, é a causa da dor. Vamos falar um pouquinho sobre o que seria o vedor e o visível segundo o Samkhya. Segundo o Samkhya, existem... Bom, antes de começar, não vou dar uma palestra sobre Samkhya, porque a gente precisa de horas para isso. Então, eu te recomendo estudar Samkhya, se você quiser entender melhor a filosofia teórica do Samkhya. E uma forma excelente de fazer isso é lendo o livro Yoga, Imortalidade e Liberdade, de Mircea Eliade, principalmente os 2 primeiros capítulos. E você vai entender, ó, perfeito o que estou falando. Então, se você quiser ter uma plena compreensão dos próximos versos, leia esse livro que vai te ajudar muito. Não é mais do que a explicação do que a gente vem falando até agora, né? É a racionalização do trabalho do yoga. Então, segundo o Samkhya, existem 2 grandes forças universais. A primeira é chamada de Purusha.
Purusha ou consciência. E a segunda é chamada de Prakriti ou movimento. A gente poderia traduzir como Prakriti, como movimento, ou traduzido como natureza, muitas vezes traduzido como a natureza. Então, existem essas duas grandes forças universais, que elas são imortais, infinitas, existem ad eternum. Uma delas é consciência pura, que é o Purusha, e a outra é possibilidade de movimento puro, que é Prakriti, que é a natureza. Quando se juntam essas duas, que a gente vai falar sobre isso nos próximos versos, acontece a criação. Nós somos pura consciência. Então, nesse verso que fala que a causa da dor é a identificação do vedor com o visível, é quando a consciência, que o que somos nós, se perde no jogo da criação e se identifica com a criação. Ou seja, quando a consciência, que somos nós, nos identificamos com a criação, que seria o ser humano, que não é mais do que a ignorância, né, que a gente estava falando, né, a identificação com a matéria. Então, quando nós, que somos consciência pura, nós somos Deus e na nossa essência, nos identificamos com o ego, com o ser humano, com a matéria, é, nesse exato momento, a origem da dor, do sofrimento e a origem da criação do karma. Como que a gente foge disso? A gente se reintegrando com a consciência universal. Ou seja, se percebendo, se compreendendo, se sentindo, realizando internamente que nós não somos o corpo físico. O corpo físico pertence a nós e que a nossa real essência é o universo por inteiro. E isso é totalmente possível através do yoga. E o Samkhya explica de uma forma linda, maravilhosa, como essas duas grandes energias, Purusha, consciência universal, Prakriti, potencialidade de criação, natureza, movimento. Quando essas duas energias estão separadas, não há criação, não há mundos no universo. Há simplesmente o vazio com essas duas energias. Quando elas se juntam, acontece a criação, pois a Prakriti ela carece de consciência. Ela não consegue gerar os mundos porque ela não tem consciência, mas ela se vale da consciência do Purusha e explode numa criação que os cientistas hoje chamam de Big Bang, a grande explosão que criou todos os mundos. Isso o yoga fala há milhares de anos, gente. Que a Prakriti ela encontrava-se em equilíbrio e no momento que se prendeu da consciência do Purusha, explodiu. As possibilidades de universo foi criado. Maravilhoso, né? Então, esse verso nos diz, com outras palavras, que a origem do karma, a origem da dor, a origem do sofrimento é a ignorância, é a identificação do vedor com o invisível, do Purusha com a Prakriti, e a gente pode sair desse círculo sim. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu.